Olá, pessoal. Vamos então para o início da aula de catarata, onde nós vamos explicar alguns fundamentos do cristalino em si, do funcionamento do cristalino, revisar alguns conceitos que nós já vimos em aulas anteriores e, posteriormente, seguimos para as outras duas partes, que são as partes relacionadas à cirurgia de catarata propriamente dita. Então, permita-me compartilhar a tela com vocês e vamos então para esta aula aqui, que é sobre cristalino. Ok. Então, o cristalino também é chamada de a lente do olho em muitas culturas e é isso que nós vamos conversar, a respeito disso que nós vamos conversar hoje. O cristalino faz parte dos meios transparentes do olho humano. A córnea, o humor aquoso, cristalino e corpo vítreo. Se nós jogarmos uma luz dentro dos nossos olhos através de um oftalmoscópio, até mesmo de uma câmera fotográfica, como é o caso aqui, e tivermos a sorte dessa luz ser refletida pelos vasos da coroide, atravessar a retina, que é transparente, o corpo vítreo, que é transparente, o cristalino, o humor aquoso, córnea, ar e vir até os nossos olhos ou até a nossa câmera, nós vamos ver então esse reflexo vermelho, que também é chamado de teste do olhinho, se for uma criança recém-nascida, ou teste de reflexo vermelho à distância em qualquer outra idade. Enfim, se nós tivermos alguma alteração nesses meios transparentes e no cristalino, portanto, também vai ter sombra projetada e você pode examinar essa sombra, como nós veremos em alguns slides a seguir. O cristalino ou lente do olho faz parte dos meios transparentes do olho humano. Um exame importantíssimo, como eu já falei no slide anterior, é o reflexo vermelho à distância com oftalmoscópio direto. Aproximadamente a distância de um braço. É mais ou menos a distância que você precisa para focalizar e observar com atenção o reflexo vermelho para verificar se existe alguma sombra ou não. É óbvio que o índice de refração do cristalino tem que ser um pouquinho mais alto do que o humor aquoso e o corpo vítreo, pois senão ele não teria a função de lente. Diferente da córnea, que está em contato com o ar, onde nós temos 2/3 da refração do globo ocular, aqui nós temos 1/3 nessa lente que é elástica, que é móvel, e que ela vai fazer o poder de acomodação através dessa pequena diferença no índice de refração. Ele é constituído por uma cápsula, um epitélio e, essencialmente, um pacote de proteínas. Com o envelhecimento, vai diminuindo a sua elasticidade e também a sua transparência. Aqui é um desenho esquemático onde nós vemos a zônula, a cápsula do cristalino e o epitélio do cristalino, sendo que aqui nesta região que a gente chama de equador do cristalino é onde ocorrem algumas alterações, um metabolismo bem interessante das células, a migração das células para a região central e que a gente vai ver logo em seguida. Aqui a parte da frente em contato com o humor aquoso, aqui a parte de trás em contato com o corpo vítreo. Como uma cápsula inteira, então a gente chama essa parte aqui de cápsula anterior e essa parte do lado direito da tela, ou cápsula posterior. Se nós olharmos um pouco mais com cuidado e delicadeza o equador do cristalino, nós sabemos então que aqui, através de um corte histológico, histopatológico real de um ser humano, um cristalino de um ser humano, onde nós vemos os núcleos das células epiteliais, vindo aqui, de acordo com o cursor que vocês estão vendo lá, e chega mais ou menos aqui no equador, eles começam a migrar. Veja que interessante, faz aqui essa curva e começam a migrar, fazendo essa distribuição, fazendo com que a célula, a sua membrana vai ficando cada vez mais alongada, pequenas fibras, fazendo como se fosse uma cebola, só que uma cebola em forma de camadas que vão se compactando, e aqui no centro chega a perder os núcleos celulares, formando uma massa tão compacta de proteína que nós damos o nome de núcleo, o núcleo do cristalino. E toda essa parte aqui a gente dá o nome de córtex do cristalino, e esse é o epitélio do cristalino e a cápsula do cristalino. O que vocês veem aqui, essas pequenas fibrinhas aqui, na verdade é porque foi cortado, mas são aquelas fibras chamadas zônulas, que normalmente estão esticadas em contato com o músculo ciliar. Então, o cristalino está em
permanente crescimento e permanente atividade de células epiteliais, por suposto, elas se multiplicam durante toda a vida e vão modificando um pouco o formato do cristalino também. Essa forma aqui, onde vocês veem um pouco mais convexo na parte posterior, é típica do adulto. Quando nós somos crianças, ele é mais arredondado, o cristalino, e tem células distribuídas. O recém-nascido, por exemplo, tem células distribuídas em todo o cristalino, não só na sua face anterior. Muito bem, o cristalino ele é ligado pela sua zônula ao músculo ciliar. Então, como nós vemos aqui no slide, na medida que o músculo ciliar se contrai, o cristalino aumenta o seu poder de refração, aumentando o seu poder de refração, consegue focar os objetos de perto. O nome disso, nós vimos em outras aulas já, é a acomodação. Contração do cristalino, relaxa a zônula, contração do músculo ciliar, relaxa a zônula, aumenta o poder do cristalino e, portanto, melhora a visão de perto. Outra vez, recapitulando, um corte sagital, onde nós vemos a córnea, nós vemos o humor aquoso, nós vemos a íris, o ângulo lá, írido-corneano, nós temos a pupila, que vai quantificar os fótons que vão entrar no nosso olho, indo lá para a mácula, para a retina, o cristalino ligado numa cordoalha, num ligamento chamado zônula, a esse músculo chamado músculo ciliar. Em maior aumento, são pequenas cordas, um ligamento, que é aqui o músculo ciliar com as suas fibras circulares, dando a volta como se fosse um esfíncter, e que, claro, no corte fica só essas fibrinhas aqui, ou então aqui as fibras longitudinais e até oblíquas. E é assim que funciona, então, a nossa acomodação. E por que isso é importante? Porque é uma alteração do cristalino, se bem que é multifatorial também, existe uma pequena alteração no músculo, mas essencialmente o cristalino é que perde a sua elasticidade e, portanto, a pessoa passa a ter dificuldade para perto, tendo que usar óculos para poder ler. A pessoa que é emétrope, portanto, sem erros de refração, quando chega por volta dos 40, começa a reclamar um pouco, aos 45, 50 anos começa a usar óculos para leitura. Se a pessoa é míope, aos 40, 45 anos, 50 anos, começa a retirar os óculos para poder ler. E se a pessoa é hipermétrope, pode até começar um pouco antes dos 40 anos a necessidade de usar óculos multifocais, ou seja, grau para longe e um grau mais forte para perto. Muito bem, a acuidade visual ela vai piorando com o envelhecimento. Por quê? Porque vai diminuindo a acomodação, como eu acabei de falar. Depois, o cristalino começa a ter pequenas dificuldades ópticas, que a gente dá o nome de aberrações ópticas, que também isso faz com que diminua um pouco a qualidade da visão. E, por último, nós temos a catarata. Esse é o processo inexorável da vida humana, ou seja, nós temos nascimento, cristalino mais esférico, depois, na idade adulta, com as células se multiplicando, aquela compactação no centro, formando o núcleo, e, portanto, aquele formato onde a concavidade maior está na face posterior. E depois, como vocês podem observar aqui no reflexo vermelho, nada mais é do que aquele mesmo exame que nós apresentamos no começo da aula, onde nós temos essas sombras, mostrando, então, a catarata, que é o cristalino que está produzindo essas sombras. Portanto, um dos meios transparentes não está normal, está causando essa alteração do reflexo vermelho e, portanto, a catarata é identificada. Bom, é a maior causa de cegueira reversível no mundo. O que está escrito aqui é reversível. Então, a maior causa de cegueira reversível no mundo é a catarata. E ela é definida como perda da transparência do cristalino. Mas também ela é definida como perda da qualidade óptica do cristalino. Isso existe muita discussão e, enfim, aquela acuidade visual de Snellen, que é um exame de 1862, com aquelas letrinhas pretas no fundo branco, nem sempre reflete as queixas do paciente. Por quê? Porque as queixas dependem, o quadro clínico depende das atividades socioculturais de cada indivíduo. Se é um caminhoneiro, um taxista, vai perceber muito mais cedo
as suas necessidades, que a catarata está ali. Se for uma pessoa que trabalha no campo, que tem pouca necessidade de leitura e que dirige muito pouco, certamente ele vai perceber a dificuldade de visão mais tarde. De acordo com as atividades socioculturais, é que nós teremos queixas, e essas queixas serão maiores ou menores, de acordo com o que o paciente reclama. Alguns reclamam que é para dirigir de dia, outros que é para dirigir de noite, outros reclamam, por exemplo, os designers gráficos, eles reclamam das cores, as cores vão ficando em tons pastéis, assim fica, quem sabe o que é cor pastel, fica aquele meio apagadinho e as cores perdem aquela vivacidade. Isso é típico da catarata no seu início. Claro que depois de bem avançada, a catarata vai embaçar de tal maneira que a pessoa passa a não enxergar quase nada, ou seja, até abaixo de 20/200, ou seja, cegueira legal. E é esse o quadro que vocês estão vendo aí, ou seja, uma visão que parece que a pessoa está embaixo de uma nuvem, a pessoa está reclama que parece que está embaçada a visão o tempo inteiro. Essa é uma catarata já avançada. No início não é assim tão fácil de você identificar e as queixas são um pouco mais sutis. Catarata total, como vocês podem notar, não permite nem o reflexo vermelho, ou seja, aqui nessa região está tão branca já a catarata, que essa pupila está dilatada, é claro, que não permite você enxergar nem o reflexo vermelho e é claro que a visão desse paciente chega até a cegueira legal, que é abaixo de 20/200, abaixo de 20/200, ou seja, na escala de Snellen, 20/200, a visão fica comprometida e isso é considerado cegueira legal, onde o paciente não tem uma produção na sociedade que seja uma atividade laborativa adequada abaixo de 20/200. As causas são várias, são inúmeras, são realmente muito grande o número de patologias, de doenças que podem causar catarata. A gente pode assim dividir em alguns grupos, do ponto de vista didático, são doenças congênitas. Acho que o exemplo mais clássico disso é a rubéola e a toxoplasmose. Vocês todos conhecem a preocupação das parturientes, das gestantes, perdão, a preocupação das gestantes quando tem alguma doença infecciosa, pelo medo de provocar uma catarata intrauterina de acordo com o mês da gestação. Os traumas, sejam eles um soco no olho, um trauma contuso, ou traumas perfurantes, como entrar um caco de vidro num acidente automobilístico, causam catarata, seja pequeno, seja grande, esse trauma às vezes não é muito diretamente proporcional ao trauma. O corticoide usado por qualquer via, seja cremes dermatológicos, seja colírios de forma contínua, seja via oral, seja injetável, ou seja, corticoide causa catarata, é um tipo de catarata, inclusive subcapsular posterior, típica relacionada com corticoide. Diabetes é outra doença frequentemente associada à catarata, até aparece antes do que o normal, né, porque a pessoa tem diabetes associada. Doenças inflamatórias, as doenças inflamatórias, vocês vão ter uma disciplina chamada reumatologia, elas estão muito relacionadas com o uso de corticoide crônico. Então, tanto pelo uso do corticoide quanto pela própria doença inflamatória, ou seja, elas também cursam frequentemente com uveites, e essas uveites causam catarata. E a causa mais comum de todas, sem sombra de dúvidas, é a idade. Quanto mais horas sobrevida de uma população, mais catarata nós teremos, Não existe tratamento clínico da catarata. Existem inúmeras tentativas, pesquisas. Imaginem vocês quantos governos iriam economizar se eles conseguissem um tratamento para catarata, nem que fosse para atrasar 5 anos ou 10 anos. Mas, infelizmente, não existe nada ainda que justifique a gente falar, até ensinar alguma coisa sobre isso aqui. E os registros da extração cirúrgica vêm desde 3.000 anos antes de Cristo, e aqui vocês têm o monolito que tem o código de Hammurabi escrito nele, onde existem registros já da primeira má prática da medicina relacionada a uma cirurgia de catarata mal sucedida.
Então, existem registros há milhares de anos dessa cirurgia tão importante para o ser humano. A indicação cirúrgica, como eu falei anteriormente, depende das atividades laborativas de cada indivíduo, das necessidades socioculturais de cada indivíduo. Então, você pode operar catarata muito no seu início, nos seus primórdios, e cataratas muito avançadas. Também vai depender do acesso que as pessoas têm à boa medicina e à confiança que eles têm no médico, né? Porque às vezes tem um médico só na cidade, o médico é facilmente acessível, mas a população não tem muita confiança naquele médico. Então, ou às vezes não tem a estrutura necessária para fazer a cirurgia da catarata. E isso tudo faz com que seja uma doença de alta prevalência na nossa população, em todo o mundo, a maior causa de cegueira irreversível do mundo. O único sintoma que deve ser valorizado é a dificuldade visual. E a cirurgia é a facoemulsificação. Cirurgia de facoemulsificação, tudo que a gente fala de faco é relacionado ao cristalino, geralmente é com pH e K, faco, e emulsificação, porque a técnica, vamos fazer a emulsificação daquelas proteínas que constituem o cristalino adulto com aquele núcleo duro central. Então vamos lá, vamos à técnica da cirurgia da catarata. E essa técnica, como vocês sabem, eu já expliquei para vocês em outra aula, e, portanto, pause sharing, né? Share, muito bem. Então, a cirurgia da catarata eu já expliquei para vocês, já está gravado em outra aula, e vocês podem ter acesso a essa aula que é a cirurgia da facoemulsificação e, posteriormente, a facoemulsificação assistida pelo laser de femtosegundo. Espero que tenham tido uma boa aula sobre cristalino catarata, dividida em 3 partes, todas elas gravadas à sua disposição. Depois nós teremos aula prática relacionada a isso, com a apresentação de quadros clínicos. E é claro que, posteriormente, a prova. Um abraço. Obrigado pela atenção, pessoal. Fala!